Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein, vamos lá. O São Paulo, ele jogou ontem contra o Botafogo de Ribeirão com um time totalmente bagunçado, não consegue evoluir, avançar no seu futebol, fica ali devendo o jogo e ainda tem umas coisinhas que dá pra criticar bastante o técnico Zubeldia, e mesmo estando em começo de temporada, mesmo com tudo isso aí. Por exemplo, você parou pra pensar que ontem tinha apenas um lateral em campo, somente um, que era o Moreira. Então o que você faz? Moreira na direita, tem um lateral, Moreira. E aí você pega o Sabino, Ferrarese, Arboleda, o Caleri, põe na lateral esquerda. Você tem um lateral só. Ele tem que jogar na posição e o esquerdo você improvisa quem você quiser. O que o técnico consegue fazer? O que ele consegue fazer? Ele põe o Moreira na esquerda, improvisado, e o Ferrarese na direita, improvisado, e consegue deixar o time absolutamente penso. É nessas e outras que dá pra começar esse vídeo aqui, tentando falar um pouquinho da atual situação do São Paulo e as notícias. Falarei sobre o Wendel, Gabriel Veron, o que o São Paulo tá trocando uma ideia com o Porto, e o vídeo vai ser top. Além de tudo, Rian Francisco, tudo o que você quer ouvir aqui now. Chega no like então, posso contar com o teu likeinho? Chega nesse like aí e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu, o Juba, que temos 37 mil inscritos aqui nesse canal já, faço muita questão de ter você por aqui. Tamo junto? Tamo junto então. Olha só, gente, ontem eu fiz a live de pós-jogo lá, falando tudo sobre essas coisas, mas assim, para um público que tá a fim de ver a live, fica ali comigo, beleza. Agora, pra quem não viu, falei muito sobre isso aí. Que papo é esse do Moreira ser improvisado e o Ferrarese ser improvisado e o time de São Paulo ter um técnico improvisado, né? O planejamento do Tricolor, colocando aqueles caras, os principais, lá nos Estados Unidos, num jogo que não vale nada, e não treinando, e passeando, e os treinos que tem, você vê que o jogo não evolui, e todo mundo fora de ritmo, e todo mundo no São Paulo só piora e só piora. Agora o Lucas piorou, agora o Oscar não evoluiu. Você vê que o Pablo Maia e o Alisson não melhoraram, né? Ah, Juba, mas é muito cedo pra falar. Eu concordo que é muito cedo. Eu concordo, mas não tem, o padrão é básico, é 0x0 com o Cruzeiro, é 0x0 com o Flamengo, é 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Então você tem um monte de empate de um time que realmente ele se coloca numa posição de mediano. Não que o São Paulo, ao contratar o Lucas e o Oscar, tenha se colocado numa posição de mediano. Claro que não. A diretoria do São Paulo, pelo menos em alguns aspectos, tem colocado o São Paulo numa prateleira legal. Quem traz o Oscar, olha o seu rival contratando o Gabigol. Olha o seu outro rival contratando aí vou chutar aqui o Luis Soares. Aí olha o outro contratou o Depay. Tem caras da Europa vindo, né? O Soares já foi até embora, mas tem caras da Europa vindo. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson, Vasco trouxe o Felipe Coutinho. Você fala, só o São Paulo tá pra trás? Não, o São Paulo foi lá e trouxe o Lucas, trouxe o Oscar, trouxe o Luiz Gustavo, trouxe uma galera que também frequentou a Europa. Vem essa bagagem, não é um time derrotado, perdedor. Ele pode se transformar em derrotado e perdedor, mas os caras que vieram são ganhadores. E um timaço. E pouquíssimos times têm o que nós temos. Não tinha 1 contra 1, aquele ponta, não tinha. Hoje você tem o Lucas, o Eric, Ferreirinha, o William Gomes e mais um monte. Henrique Carmo, o Lucas Ferreira. Quando que o São Paulo teve isso? 2 centroavantes do time principal e mais o Rian Francisco. Quando que o São Paulo teve isso? 2 volantes, Pablo Maia e Alisson, e mais o Bobadilha, mais o Marcos Antônio, mais o Luiz Gustavo, mais até o Lisieiro, cara. Mais o Santiago Longo, mais o Hugo da base, mais o Negruti da base. Quem mais precisa pra esse time? Que mais precisa? Igor Vinícius, Moreira, Ferrarese, Enzo Dias, Patrick Lanza e o Wendel que vai vir. Aqui tá faltando laterais. Aí no momento em que você tem o lateral direito, que não se machucou, que é o Moreira, tá o dobro. Vocês perceberam? O tamanho da caixa, o cara tá o dobro do tamanho de músculo. Tá o dobro do que ele começou. Malhou pra caramba, acho que alguém chegou pra ele e falou, você vai malhar. Vamos parar com a contusão? Fortalecimento, isso é importante. Eu tô... Minha perna tá machucada. Cheguei no meu... Preparo físico, vamos lá, quero você fortalecendo a musculatura pra não machucar mais.
Se não for joelho, tornozelo, que é os ligamentos, né? Se é parte de músculo, é malhando, amigão. E o que o Moreira fez? Foi lá e malhou. E veio o dobro do tamanho. Você olha o Moreira com o agasalho novo do São Paulo, as roupinhas, parece um modelo de Hollywood lá, o Backstreet Boy, o bonitão, malhado, andando ali. Você fala, o cara ficou grande, velho. Aí o técnico, que já tinha demonstrado que não gosta dele no passado, quando brigou com ele, quando ele se machuca, tomou esculacho machucado, com o Rafinha e com o Luciano, você não fala uma palavra. Uma palavra com o Caleri, que não faz um gol desde agosto. Você não fala uma palavra. Com o Moreira tomou esculacho machucado. Agora que o Moreira tá o dobro do tamanho, que é o Igor Vinícius ficou nos Estados Unidos, aí o Moreira está na lateral direita e sozinho praticamente, podendo ganhar a posição, podendo demonstrar pro São Paulino que nós temos sim um lateral. Aí o técnico pega o Botafogo de Ribeirão, estreia do Paulista, melhor oportunidade da vida de um cidadão, melhor oportunidade da vida. Ao invés de colocar o cara na dele, e nós, opa, tem Moreira aí, não vai precisar do Zezinho. Não precisa do Zezinho que preferiu o Atlético Mineiro, não precisa. Temos o Moreira, põe na lateral direita, esquerda. Ah, é muito, né? Não, você acha normal isso aí? Aí empata 0x0 com o Botafogo de Ribeirão. Ah, mas é porque o time é o reserva, é a base. Não é a base, né? Só tinha o Rian da base, também convenhamos. Era só o Rian da base. Que o ataque era o William Gomes. Não, tinha o Henrique Carmo. Também. O Henrique Carmo também não é da base mais. Então era o time que joga no profissional, mais o Rian Francisco. Só tinha ele da equipe de base. E aí o time fica essa lenga-lenga aí, não ganha do Botafogo. Acho que é o pior time do Brasil é o Botafogo de Ribeirão. Desse do Paulistão aí. É o pior que tem. Não ganha do Botafogo de Ribeirão. Bom, vamos lá. O Wendel, Rian Francisco, né? Deixa eu falar do Rodriguinho e do Rian. Depois eu falo do Wendel e do Verón. O Rian Francisco, ele meteu uma bola na trave e ele, igual o Caleri ano passado, passou fome ali na frente. A bola não chega, cara. É impressionante o sistema de criação do São Paulo, o quanto é inútil. E aí você que olha nos meus olhos aqui agora, eu falei, o sistema de criação do São Paulo é inútil. O que você pensou? Rodriguinho, não pensou? Rodriguinho foi péssimo, não é o que você pensou? Você acha que seria diferente se fosse o Oscar? O Oscar que tem jogado com o Zubeldia? Pra mim o Oscar é craque e vai jogar como um craque. Mas se fosse o Oscar que tá lá com o Zubeldia, seria diferente ontem? Se fosse o Luciano como criatividade no meio campo, seria diferente do Rodriguinho ontem? Se fosse o Michel Araújo, Rodrigo Nestor ou Juliano Galopo, teria sido diferente? O Rodriguinho é mais um dos que o Zubeldia não vai deixar jogar de jeito nenhum. A culpa é claro que vai ser sempre do jogador, é ele que joga. Mas tem algo estranho nesse meio campo aí, cara. Ninguém consegue acertar um passe. Ninguém consegue fazer um jogo bom na meia do São Paulo. Ninguém. Só o Lucas. Mas aí o Lucas é outra conversa, né? Quando o Lucas joga bem, ele ofusca muito alguns jogadores que não podem ser ofuscados. Aí você pega o Lucas e taca ele lá no fim do campo, lá na bandeirinha da direita. Tá bom, é isso que tem. Então o Rodriguinho foi péssimo. Não tô passando pano, não. Mas todo mundo tem sido péssimo na camisa 10 do São Paulo Futebol Clube, tá? Rodriguinho, não desista, cara. Você pode ser craque, pode ser péssimo, não sei ainda. Mas não desista, porque todo meia do São Paulo tem jogado mal. Todos. E o Rian, aparentemente um fenômeno, né? Meteu uma bola na trave ali em tempo recorde. Dos problemas em campo ele foi o menor, né? Joga pra caramba e aparentemente com 2, 3 meses aí jogando no profissional, acabou a copinha, traga um menino. 2, 3 meses pode tirar a posição talvez do Caleri, por que não? O moleque tem o cheiro do gol, hein? Quase fez o gol no Botafogo de Ribeirão e a postura dele em campo não é a postura de um Zezinho, fone de ouvido, sabe aqueles molequinhos arrogantes, fone de ouvido, notebook, sou o cara, ele não tem isso aí. Ele pega a bola, ele toca, ele pega a bola, ele chuta, ele joga pro time, ele é exemplar. Sinceramente, o Rian Francisco, se o São Paulo não trouxer 400, 500 milhões na venda num cara desse, ou não fizer ser artilheiro do profissional, a culpa não é do jogador, a culpa é do São Paulo. É simples assim. Ou traz 400 milhões, ou transforma ele em artilheiro de tudo. Só isso.
Não tem outro caminho que não 400, 500 milhões de reais numa venda ou artilheiro de tudo. Qualquer coisa diferente disso é incompetência administrativa do São Paulo e do técnico, tá? Diretoria e técnico. É isso. Não tem outro meio. E ainda tem Oscar, Lucas, tem o Ferreirinha, tem o Luciano, tudo pra ajudar. O Wendel vai vir. Tem tudo pra ajudar Rian Francisco a ser cracaço. Tudo. Tem que dar certo. O Gabriel Veron, o São Paulo está negociando com o Porto e as negociações elas estão bem encaminhadas. O Belmonte falou que as negociações para liberação do Wendel lá no Porto estão muito bem encaminhadas e que pode acontecer agora. O São Paulo quer, inclusive, que aconteça agora. E o Porto, ele também quer emprestar o Gabriel Veron. Ele não tem espaço pro cara lá. Era um cara que era do Palmeiras, acho que era do Palmeiras quando o Porto compra, ele mandou pro Cruzeiro emprestado. O contrato de empréstimo acabou e o Gabriel Veron ele não tem mais espaço no Cruzeiro. Então, o próprio Porto, ele estuda emprestar e quer emprestar. Então, quando você quer emprestar alguém, como o São Paulo fez com o Orejuela, como o São Paulo fez aí com o Yagson Mendes, como o São Paulo fez com o Pedrinho Villiena, um monte de cara, Luan, que o São Paulo fica emprestando, ele quer também que o time que receba por empréstimo pague o salário. Esse é o ponto que o Porto, o time do Porto tem. Você tem que pagar o salário. Então o Porto quer se livrar. E aí o São Paulo estuda trazer também o Gabriel Veron, que é o que o Belmonte chamou de atacante, um polivalente, né? Que joga na esquerda, na direita, centroavante, falso 9 e tal. Esse Gabriel Veron, eu acho que ele pode até ser esse polivalente. Daí... da esquerda, da direita, segundo atacante e centroavante. Mas pra mim ele não faz bem nenhuma posição. Ele é bom, nota 5 em todas as posições. Ele não é um cara de destaque. Então acho que ele não cabe no São Paulo. Ele vai atrapalhar o William Gomes, vai atrapalhar o Eric, vai atrapalhar o Rian Francisco. Eu jamais traria. Se for uma condição do Porto, meu amigo, você quer o Wendel agora? Tem que levar o Veron? Aí até tudo bem. Mas tem que ser uma condição do Porto e não um interesse do São Paulo, não é verdade? E o Wendel, o São Paulo, como eu já disse, ele está bastante otimista para trazer o Wendel agora. O Enzo Dias, ele tá encantando os olhos de muitos torcedores, né? Tem muito torcedor falando, pô, o Enzo Dias é da hora, o Wendel pode esperar e tal. O Enzo Dias não aguenta a carga de jogos que nós temos pela frente. Não aguenta. Todos os dias tem jogo e o Enzo Dias não vai aguentar. Então vir o Wendel e jogar quem tá melhor é elenco pro São Paulo. É excelente e pra mim tem que vir agora. Teremos um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro e eu tô muito empolgado com isso aí. E você? Tá empolgado ou tá achando que o Wendel chega no São Paulo e vira lateral direito? Vira zagueiro, coisa do meu dia. Então é o seguinte, São Paulo, vamos acordar, precisamos de gols, precisamos de vitória. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!